nós vamos começar a definir as funções trigonométricas e, para isso, vamos primeiro definir o que se chama de círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é definido da seguinte maneira. É um círculo de raio 1, uma unidade de comprimento, e nesse círculo as medidas de ângulo são orientadas. No círculo trigonométrico, os ângulos são definidos com um sinal algébrico. Os ângulos são positivos se correspondem a um movimento desta linha horizontal no sentido anti-horário. E são negativos se correspondem ao movimento da linha horizontal no sentido horário. E também são permitidos ângulos que correspondem a mais de uma volta completa na circunferência. Então, por exemplo, este ângulo aqui, ó, que corresponde a uma volta e mais um pouco, é um ângulo maior do que 2π. Um ângulo que dê várias voltas no sentido horário vai corresponder a um ângulo menor do que menos 2π. Então, com essa definição, o ângulo pode tomar valores arbitrariamente grandes, até mais infinito, e valores arbitrariamente pequenos até menos infinito. Nesse círculo trigonométrico assim definido, então nós vamos introduzir as duas funções trigonométricas principais, o seno e o cosseno. O círculo trigonométrico pode ser considerado dividido em 4 partes, cada uma é chamada de um quadrante. Então, este é o primeiro quadrante, esse é o segundo, este é o terceiro e este é o quarto. Vamos considerar um ângulo x no primeiro quadrante. O cosseno deste ângulo, ó, nós traçamos essa linha perpendicular ao eixo x. X e y são sistemas de eixos cartesianos com origem no centro do círculo trigonométrico. De modo que pontos à direita da origem têm coordenada positiva. Pontos à esquerda têm coordenada x negativa. Pontos acima da origem têm coordenada y positiva. E pontos abaixo têm coordenada y negativa. Então, este segmento aqui é obtido traçando a vertical da extremidade do arco perpendicular ao eixo x, define o cosseno deste ângulo x. E este segmento vertical define o seno do ângulo x. Vocês veem que, no primeiro quadrante, todos os ângulos têm uma projeção na horizontal, que dá o cosseno do ângulo, à direita da origem. Portanto, o cosseno é positivo. Idem para o seno. Este segmento está acima da linha horizontal x, né, do eixo x. Então, acima do eixo x são pontos que têm coordenada positiva, portanto, o seno de x é positivo. Já se esse ângulo x estiver no segundo quadrante, o cosseno de x é este segmento, como está à esquerda da origem, cosseno de x é negativo. Este segmento, que é o seno de x, está acima do eixo horizontal, portanto, é positivo. E assim por diante. No terceiro quadrante, este ângulo x aqui tem um cosseno que é dado por esta projeção, que é negativo, porque está à esquerda da origem, e o seno também é negativo, porque esse segmento está abaixo do eixo horizontal do x. E, finalmente, para um ângulo no quarto quadrante, desculpe, esta projeção volta a ser positiva, então o cosseno é positivo, mas esta projeção é negativa, então o seno é negativo. Agora, observem que, se o ângulo der
uma volta completa e se acrescentar mais alguma coisa, o cosseno e o seno se repetem. Por exemplo, imaginem este ângulo aqui, x, e este outro ângulo que corresponde a x mais uma volta completa. Vamos chamar esse ângulo de x'. X' é igual a x mais 2π. Vocês veem que este ângulo, x mais 2π, ou o ângulo x, terminam exatamente nesse ponto, de modo que essas projeções aqui são iguais tanto para o ângulo x quanto para o ângulo x mais uma volta completa. Então essas funções seno e cosseno, veja que por esta regra aqui, nós definimos duas funções. Para cada valor de x, corresponde um valor para o seno e um valor para o cosseno. E como nós permitimos que esse ângulo x varie desde menos infinito a mais infinito, podemos dar voltas indefinidamente, tanto num sentido quanto no sentido oposto. Então essas funções seno e cosseno estão definidas para qualquer valor real da variável x, do ângulo x. E são funções que nós dizemos que são periódicas com período 2π. Se nós acrescentamos a um ângulo x 2π, isto não modifica o valor do seno e também não modifica o valor do cosseno. Tendo em vista isto aqui, nós podemos obter algumas propriedades básicas imediatas que essas funções seno e cosseno satisfazem. Há uma identidade fundamental que relaciona essas duas funções, que é uma consequência imediata da definição e da aplicação do Teorema de Pitágoras a esse triângulo aqui. Vamos considerar esse triângulo OAB. Esse triângulo OAB é um triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo é o raio do círculo trigonométrico, que é igual a 1. Portanto, aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo OAB, nós temos que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é cosseno de x ao quadrado e o outro cateto é o seno de x. Esses dois catetos ao quadrado somados têm que dar o quadrado da hipotenusa, que é 1. Portanto, nós temos a seguinte identidade fundamental. Eu vou introduzir uma notação que é a mais usada. Em vez de escrever seno de x ao quadrado, costuma-se escrever seno ao quadrado de x, dessa maneira. E cosseno de x ao quadrado também costuma ser escrito assim. Então a identidade fundamental nesta notação, que é a mais usada, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1.